dentro da carteira, por exemplo? Será que elas podem ficar tudo juntas, lá, amontoadas? Será que isso afeta ou não, sabe, a funcionalidade delas? É isso que a gente vai ver hoje. Eu já deve ter visto antes, que eu tava em dúvida ainda, né, de como ver os detalhes lá. E a imagem que vocês vão ver agora é de uma imagem que ultimamente tá tendo, que é de um corredor. Mas enfim, é tudo questão de tempo, né? A gente procurar sobre essas coisas. Beleza, e agora eu vou dar mais um andamento agora pra responder as dúvidas que eu tenho ultimamente. Olá pessoal, tudo bom? Então gente, hoje eu vou falar sobre o resultado que eu pude obter. Realmente eu segui a dica do Canaltech, tá na descrição do vídeo se você ainda não consegue ver a tela de aqueles detalhes da tela de bloqueio. Quando você vê uma imagem, uma paisagem e você tem dificuldade de ver, né? Então eu consegui finalmente resolver isso e eu consigo ver os detalhes. Conforme vai aparecer daqui a pouco no vídeo, tá? Mas hoje eu quero falar alguns outros destaques de hoje, tá? Além desse assunto, eu vou querer destacar outras coisas que eu vou querer falar agora nesse vídeo, sobre outras dúvidas que eu tenho e que eu li um pouquinho, que é sobre cartões magnéticos, gente. Cartões magnéticos, será que a gente pode colocar junto dentro da carteira, por exemplo? Será que elas podem ficar tudo juntas, lá, amontoadas? Será que isso afeta ou não, sabe, a funcionalidade delas? É isso que a gente vai ver hoje. E outra dúvida, gente, que eu até tirei em outro vídeo, foi sobre os cargos políticos. Mas eu esqueci, né? Eu pesquisei por alto, mas eu não vi sobre a função do prefeito, tá? Eu acho que a gente vai ver sobre a função do prefeito na cidade, qual é a função dele, tá bom? Porque já estamos em véspera de eleição, né? A gente já sabe mais ou menos aí quais atributos ele deve ter, né? Enfim. E, gente, vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou estudar um pouquinho mais esse tema. E foi até uma experiência que eu tive hoje, que é o que fazer quando presenciar crianças abandonadas, crianças que vivem em situação de rua. Como a gente pode proceder nisso aí? Então eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou estudar bastante a respeito disso, tá? Pra poder responder isso aí. Além também de animais abandonados, tá bom? O que fazer quando a gente presenciar animais abandonados? Não só cachorro ou gato, mas também, por exemplo, animais como burros, vacas, né? Muitas vezes é comum também encontrar, né, animais assim abandonados e em situação degradante, né? Vou deixar para o próximo vídeo, mas agora, gente, eu quero falar qual foi a sensação, né, de eu poder ter visto a tela de bloqueio, né, que é o destaque do Windows, que é aquelas imagens, e por incrível que pareça, essa imagem ainda continuou na minha tela. E foi bom. Aí eu queria falar do que se trata, né, gente? Vocês já devem ter visto antes, que eu tava em dúvida ainda, né, de como ver os detalhes lá. E a imagem que vocês vão ver agora é de uma imagem que ultimamente tá tendo, que é de um corredor que é muito bonito, sabe? É muito bem estruturado. E quando eu li, eu nem me dei conta. Eu fiquei surpresa. Como assim? Não é um museu. Realmente a impressão que dá é que parece um museu. Mas não é, gente. Se trata de um corredor de um metrô. Imagina aí. Nunca passaria na minha cabeça que aquilo era um metrô. E fica em Moscou, tá? Então, eu até procurei saber do que se trata. Aquele local, qual o nome que se dá, né, aquele corredor, mas é um metrô que fica em Moscou. Ainda é até meio complicado entender porque é tudo em russo, em cirílico, né, enfim. Mas eu espero pesquisar mais um pouquinho mais sobre isso. E o motivo, gente, desses corredores que parece bem bonito, né, tem bem arquitetado, é porque o czar, né, ele queria
que aqueles metrôs fossem muito bonitos, sabe? Ou parece assim um palácio, né? Então foi a intenção do Kizar, não sei qual é o nome dele, de que realmente parecesse um palácio. E tem muita aquela coisa, né, da União Soviética, né, e essas coisas aí que eu vou também estudar um pouquinho mais. Mas é que eu fiquei realmente, nossa gente, que bonito, né, eu nem imaginava que fosse metrô, aquela passagem ali. E não é, eu nem imaginava que fosse metrô, eu imaginava que fosse um museu, um lugar assim, de visitar. Mas enfim, gente, e eu vou pesquisar mais sobre isso, né, e quem sabe, né, poder visitar aquele lugar, muito legal. Então, às vezes eu fico deslumbrada assim, com as imagens que aparecem, sabe, no destaque do Windows. Realmente é até uma boa opção de viagem, né? Eu até cheguei a ver um mar, um tipo de lugar lá que fica na Grécia. Né? Um local bem bonito mesmo. Então é isso, gente. Vou dar andamento às dúvidas, vou falar mais um pouquinho das dúvidas que eu acabei de citar, né? Sobre cartões magnéticos e a função do prefeito, tá bom? E no próximo vídeo já vou ficar aí para pesquisar mais um pouquinho mais sobre como a gente pode, qual a função que a gente pode de chamar atenção, né? Qual órgão responsável a gente pode entrar em contato quando presenciar crianças de rua, crianças em situação de rua e também animais abandonados, tá bom? É isso, gente. Você vai ficar aí agora com as imagens que eu consegui da tela de bloqueio e mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre as dúvidas. Bem, gente, aquela dúvida consegui sanar, então consegui resolver aqui um caso, né, do tipo da tela de bloqueio. Aparece aqui, ó, então essa. Lembrando, gente, que meu notebook é touchscreen, ó, fica em Moscou, Rússia. E não é um museu, gente, isso aqui é uma estação de metrô. Incrível, né? Essa realmente é uma das imagens que eu mais gostei. E eu vou colocar aqui como gostei. É um sistema de transporte que atende a mais de 3... É opcional, mas cai muito bem. Aí eu venho aqui. Então, gente, aqui aparecem outras imagens a respeito, que é o metrô de Moscou, é atração turística. Muito legal. Então, gente, vamos continuar aqui, né? Vou dar andamento agora, mas antes, gente, eu queria falar sobre esse assunto que eu tava falando, né? Eu vi as crianças na rua, eu pensei, por que não, né? Procurar saber como agir nessas situações, né? Em que a criança vive, você encontra a criança na rua. Eu pensei, não, eu vou procurar mais saber sobre isso, né? E também animais abandonados, enfim, é tudo questão de tempo, né? A gente procurar sobre essas coisas. Beleza, e agora eu vou dar mais um andamento agora pra responder as dúvidas que eu tenho ultimamente. Gente, finalmente eu vou aqui continuar, né? Eu tava, naquele momento eu não pude gravar porque eu tava saindo de casa, então dá pra ver que eu tô num cenário diferente, né? Enfim, então vamos começar, gente. Tem outras novidades também durante o vídeo, no final do vídeo também, né? Mas lembrando, gente, até agora, gente, eu vou fazer outros vídeos a respeito sobre isso, sobre esses assuntos, tá bom? Então, eu tô vendo com algumas novidades aí. Então vamos lá começar, gente. Eu falei que eu pude ver as imagens da tela de bloqueio, né? Às vezes quando a tela do computador ela aparece assim, né? Pede pra você pedir assim, aparece aquela paisagem bem bonita, e você pode ver os detalhes. Então eu vou falar um pouquinho aqui, gente, como é que você pode ver os detalhes do seu computador. Eu acho que isso acontece mais no notebook, porque no computador de mesa praticamente não tem esse problema, mas como eu tava com dificuldade porque meu notebook é touchscreen, então eu tava com dificuldade aí. Então, gente, pra você colocar aqueles detalhes, você vai seguir as dicas do Canaltech.
que é o seguinte: para habilitar os destaques do Windows na tela de bloqueio, você pode visitar o canal tech.com.br, que é titulado Como salvar as belas imagens da tela de bloqueio do Windows. Mas a intenção mesmo, meu interesse não era salvar a imagem, mas saber onde era aquele local, onde ficava aquele corredor. Daí tá aqui. Para ativar os destaques do Windows, você precisa ir no menu Iniciar, em seguida Configurações e depois Personalização. Você vai lá, faz isso. Aí o primeiro passo é verificar os destaques, né? Mostra aqui. E depois você vai lá nas configurações e você vai lá em tela de bloqueio. Aí apareceu na tela de bloqueio, no menu à esquerda e em tela de fundo, escolha o destaque do Windows. Foi isso que eu fiz. Aí em tela de bloqueio eu vejo se a opção destaques do Windows está selecionada. Ela tem que estar em azul, gente. Quando você fala selecionada, é mais ou menos aquela corzinha azul. Quando isso acontecer, você também perceberá a presença de um botão discreto chamado Quitar Extra. Né? Depois que você fez isso, aí pronto, depois de fazer isso, você terá de reiniciar seu computador algumas vezes para que a tela de bloqueio comece a exibir as imagens, né? Ao invés da cor chapada, eu não sei o que quis dizer, aquela cor, sabe, que quando você fica um tempo, ela fica meio acinzentada, tipo a imagem fica iluminada, mas depois ela começa a ficar acinzentada. Eu acho que isso quer dizer isso, cor chapada. Que você provavelmente está habituado até agora. Realmente eu estava muito habituada a ver aquela tela que de repente ela vai escurecendo, né? Pra poder pedir o acesso da senha. Aí, gente, eu tentei um bom tempo atrás nisso e eu não estava conseguindo até agora. Mas hoje mesmo consegui ver lá os detalhes e eu tô muito feliz, sabe? Porque eu pude encontrar a imagem, né, daquele corredor. Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz de a gente descobrir uma coisa aí de boa, né? Aí, como eu já falei, se trata de não de um museu, como eu tava imaginando, mas de um corredor de um metrô, gente. Dá pra imaginar isso? Dá pra imaginar o quanto deve ser surreal, né? Isso é incrível. Feito isso, gente, eu vou aqui para a outra curiosidade, né? Curiosidade não, a outra dúvida, né? Vamos tentar ver aqui. Minha dúvida, gente, era com cartões de magnéticos, né? Com aqueles cartões que a gente costuma ter. Como é que a gente pode armazenar? Será que a gente pode colocar tudo junto num canto só? Aqui em Sericardo mostra que para evitar problemas, os cartões magnéticos devem ser armazenados de forma que essa tarjeta não entre em contato direto com outras superfícies de campo magnético, como geladeira, exposição à fonte de calor, né? E elas não podem compartilhar uma mesma divisória. Mostra aqui também que ao guardar os cartões da carteira, eles não podem compartilhar uma mesma divisória. É um problema, né? Pelo contrário, cada compartimento da carteira deve receber um único cartão em PVC, que também deve ser posicionado de forma que a tarjeta magnética não entre em contato com os outros. Então, gente, eu tenho uma carteira e, tem alguns cartões que eu deixo separado e outros eu acabei deixando junto. Mas eu fiquei pensando, e agora? Será que posso deixar assim? Então o jeito é comprar outra carteirinha, sabe? Tipo dessas aqui, ó. Dessas que eu falo, é tipo dessas assim, sabe? Então, gente, é esse tipo de carteirinha aqui que é muito boa, sabe? Eu tenho essa aqui mais nova, só que eu costumo usar ela durante o dia a dia, sabe? Eu não quero levar muito o cartão, mas eu tenho outra igualzinha a essa, só que ela já tá muito lotada, tá? Já tá lotada de cartão, assim, e eu costumo deixar em casa, mas essa aqui eu costumo levar pra sair. Então, uma dica é isso, gente. Se vocês não têm, é indicado que elas estejam em um compartimento separado, tá bom? Facilmente você encontra, tá bom? É isso, gente. Então, sanado a dúvida, então respondi que, resumindo, né, não podem ficar misturados, não. Os cartões magnéticos não podem estar tudo junto num só compartimento, porque aí vai afetar, né, vai afetar aí a tarjeta, tá? Porque haverá um campo magnético, né? Que até aquela tarjeta nada mais nada menos que onde tá todas as suas informações, né, a respeito sobre
sobre as coisas que você tem, principalmente quando envolve, né, cartão de crédito, essas coisas aí. Beleza, já ter sanado isso, agora a gente vai para a outra dúvida. Qual é a função do prefeito? Para isso a gente tem que lembrar a função do governador, né? Tipo, o governador, como eu já fiz em um vídeo anteriormente, né? Ele representa o poder da administração estadual, segundo aqui, né? A Wikipédia, é a representação do Estado em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo seus interesses junto à presidência e buscando investimentos em obras federais. Então o governador ele é um cargo um pouco mais elevado do que o prefeito e, assim, ele representa o Estado, né? Então quando há alguma coisa em relação jurídica, política, né? Como no caso em que houve aqui no meu estado, houve uma época aí de grandes conflitos, né? Tipo, envolvendo não só o presidente, a principal cadeia daqui do estado, né? E sempre havia tipo bombas de vez em quando, bandidos tocando fogo e fazendo fumaça, né? Então o governador ele teve que chamar reforços da União, né, para poder ter força policial, porque houve aí uma greve policial. Então o papel do governador foi mais ou menos isso, sabe? Chamar a atenção lá do Congresso para que mandassem reforços para o Estado por causa da calamidade, né, envolvendo a greve de policiais e também a situação, né, de conflitos envolvendo presidiários, né, no maior presídio daqui do Estado, e também focos de incêndio, bombas. Nossa, a gente ficava assustado com isso. Aí eu vou voltar aqui para a função do prefeito, que ele possui múltiplas funções também, tá? Todas elas relacionadas com a preservação e a melhoria do município. Então o prefeito ele fica mais ou menos envolvido com o município em que ele está ali. E por isso que muitas vezes tem prefeitura de tal cidade, né? Sempre a gente vê de vez em quando, seja uma ambulância, né? De vez em quando a gente tem aí tem do governo e muitas vezes da prefeitura também. Então, o prefeito é o chefe de poder executivo em sua esfera municipal, sendo responsável por administrar os interesses da cidade em conjunto com a Câmara Municipal dos Vereadores, né? Os vereadores a gente já viu também, e então eles mais ou menos que estão ali juntos, desempenhando aquele papel, né? E o prefeito, assim como os vereadores, eles estariam responsáveis pela administração aí dos interesses de uma determinada cidade, enfim. Bem, gente, e no final, né, finalmente, eu descobri uma coisa, gente, quando eu tava fora de casa, e eu achei bem curioso, eu queria até postar aqui. Você sabe a alça da lata de tinta? Pois é, gente, a alça da lata de tinta, eu nunca imaginei o que eu ficava. Não era aquela curiosidade, pra que serve essa alça, né? Não é qualquer alça, é daquelas bem grandes, sabe? Aquelas latas bem grandes. Eu não sei como é que eu poderia nomear aquele tipo de alça. Mas imagina aí aquelas latas de tinta grande. Você consegue imaginar aquelas bem redondas? Tipo, eu até vou desenhar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Eu não tenho no momento, sabe? Não tenho como mostrar aqui no momento. Mas seria mais ou menos assim. Ó, gente, seria mais ou menos assim. Aquele exemplo. Pois é, gente. O curioso é que eu não sabia. Eu ficava olhando pra aquilo ali de boa, normal, tá? Porque tem aquelas caixas enormes, aquelas que são quadradas, retangulares, aquelas latas retangulares. Pois é,
Aquela alça, gente, é uma alça, tá? Aquilo ali é uma alça. Pra mim é uma alça, né? Eu não sei como é que se chama, mas serve para pendurar no andaime, sabe? Muitas vezes a gente vê andaimes. Aí hoje mesmo eu tava vendo um depósito lá passando por uma reforma, por um certo tratamento, né, de tinta. E eu fiquei olhando o andaime, porque a gente tava... o semáforo tava fechado. Aí eu fiquei lá, né, olhando a paisagem. Aí eu olhei e eu reparei, a lata lá pendurada no andaime. Nossa, que interessante, eu vou mostrar essa curiosidade no canal, porque talvez as pessoas nem saibam isso. Mas eu não sabia, gente. Se alguém sabe aí. Porque tem a lata normal, a lata comum, que é aquela pequenininha, e que é muito comum, né? A gente pintar a casa, mas quando é empresas, quando é depósitos enormes, tem que ser aquela latona grande, né? Enfim. E, gente, outra curiosidade é sobre a fivela da bolsa, né? Isso aqui não é uma dúvida, é uma dica pra você, certo? Que costuma ter uma bolsa, muitas vezes elas ficam pesadas. Tá vendo essas aqui, ó? Essa e essa, pronto, eu não penduro pela alça, dá pra ver que ela não tá, a alça tá solta. Eu não penduro pela alça, pela fivelinha, sabe? Certo? Ó, eu não penduro pela alça, né? Pela corrente. Eu vou até mostrar pra vocês aqui por onde eu penduro. Eu acho que é muito melhor pra evitar que a bolsa acabe cedendo a alça, né? Enfim. Eu já tive uma experiência de passar uma grande vergonha na rua, gente. Eu já passei não por uma, mas por duas, certo? Eu já passei por duas decepções de a alça da bolsa simplesmente torar no meio do caminho. Gente, eu fiquei muito horrorizada. Não tem coisa pior. E olha que essa bolsa, eu sempre carregava coisa pesada nela. Imagina aí, então, né, o que é isso. Então, gente, vou mostrar que alcinha é essa, tá bom? Então, gente, mostrando aqui, é essa aqui, ó, que é de metal. Essa aqui é uma... Ela tá maneira, eu não tenho nada no momento aqui na bolsa. Por isso que eu não tô pendurando ela por aqui. Eu penduro normalmente por essa, porque não tem nada na bolsa. E essa aqui, gente, ela tá um pouquinho mais pesada. Aqui, o que é que eu faço? Tem um espacinho aqui, que é aqui também. Essa fivelinha. Eu penduro por aqui. Pra evitar, né? Pra evitar que a alça ceda, tá? E eu acho que só isso, né, gente? Tá? Gente, eu queria também mostrar como é que eu gravo meus vídeos, tá bom? Eu gravo meus vídeos e como é que eu me olho aqui da câmera, porque em algum momento eu vou estar olhando pra outro lugar, né? Mas é o seguinte, eu vou até mostrar como é que eu tô gravando. Então, gente, tá aqui. É um suporte de banheiro, aquele suporte de velho, né? De escova de dente, né? Aquilo ali. E eu coloco aqui um espelhinho. Ó. Eu coloco aqui um espelhinho de maquiagem, porque eu fico de olho na câmera por algum momento, porque eu fico de olho quanto tempo tá passando, sabe? E foi hoje mesmo, gente, que eu tive essa ideia de colocar esse espelhinho, né? Eu tive essa ideia hoje de colocar esse espelhinho pra poder estar me vendo, né? Porque às vezes a câmera ela passa, o tempo tá passando muito rápido e eu nem sei se tá demorando, né? Se a câmera acabou desligando no meio do processo. Então eu vou colocando esse espelhinho, eu já sei mais ou menos o tempo que tá gravando, tá? Por isso que, desculpa aí se de vez em quando eu não foco. Eu acabo focando pra outro lugar, porque eu fico olhando pelo espelhinho, né? Fico preocupada vendo, porque tem uma faixinha contando 10, 9, 8. Aí fica difícil se eu não tiver esse espelhinho. É isso, gente. Até mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Fritando, né? Não é muito bom, não. Você tomando ele
a frio, né, vale muito a pena. Então, no meu caso eu tô começando a voltar, sabe? Eu tomar uma colher de óleo de coco, né? 2 colheres. Acho que já uma colher já é o suficiente pra você já poder eliminar melhor aí. E, né, assim, a gente não deve só depender do óleo de coco pra isso, mas ele é muito bom como um laxante natural, tá? Outra coisa, gente, é você incluir aveia. Né? Aveia, acho que é uma das fibras aí que você... um cereal, né? E contém fibras e auxilia também na formação do bolo fecal, na assistência médica aí, pra saber como é que tá indo, né? Porque eu já li falar, já li no Yahoo, em alguns conteúdos, que essas bactérias, se elas estiverem em grande quantidade, elas podem agravar a situação. Então é sempre muito importante aí você ter um auxílio médico para poder estar te auxiliando.